Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título Vinhos do Brasil, do Passado para o Futuro, de Valdinei C. Ferreira e Marieta de Moraes Ferreira, publicado pela FGV Editora, em 2018. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. O vento apaga as pegadas das gaivotas. As chuvas apagam as pegadas dos passos humanos. O sol apaga as pegadas do tempo. Os contadores de história procuram as pegadas da memória perdida do amor e da dor, que não são vistas, mas que não se apagam. Eduardo Galeano, o caçador de histórias. Apresentação. Apresentar um panorama da indústria do vinho no Brasil, através de depoimentos de descendentes de imigrantes italianos que se estabeleceram na Serra Gaúcha no final do século XIX e se dedicaram à vitivinicultura, eis o objetivo deste livro. Para atingi-lo, recorremos à metodologia da história oral, o que sempre implica a realização prévia de uma pesquisa consistente sobre o tema a ser tratado. Cumprida essa primeira etapa, a realização de entrevistas de caráter histórico e documental permite construir um painel representativo e produz um extraordinário instrumento de reflexão. O projeto, cujos resultados são aqui apresentados, começou a ser desenvolvido em maio de 2015 e resultou em 32 depoimentos referentes a 17 empresas, somando cerca de 40 horas de gravação. De modo a situar o universo pesquisado, abrem este livro os textos, uma síntese da história do vinho no Brasil e Entre a Memória e a História, uma história oral do vinho gaúcho. Seguem-se os depoimentos propriamente ditos, por nós transcritos e editados e revistos pelos depoentes. A eles, nossos agradecimentos. Valdinei C. Ferreira e Marieta de Moraes Ferreira. Uma síntese da história do vinho no Brasil. Portugueses e jesuítas, tentativas com as vitis vinifera. O ano de 1532 é considerado aquele em que a videira chegou ao Brasil, na esteira da primeira expedição colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza. Foi então que Martim Afonso fundou a vila de São Vicente, na ilha de mesmo nome, no litoral do atual estado de São Paulo. Com ele desembarcou o fidalgo Brás Cubas, a quem em 1536 o rei Dom João III doaria uma sesmaria, na capitania de São Vicente, por sua vez, doada ao próprio Martim Afonso. Brás Cubas já era um vitivinicultor experiente na cidade do Porto, e na vinda para o Brasil, trouxe alguns bacelos de videiras, que plantou nas terras que recebeu. Foi ali que brotaram as primeiras uvas de vitis vinifera, no Brasil. Contudo, devido às condições adversas do litoral, que impediam o bom desenvolvimento das videiras, Brás Cubas decidiu em 1551 plantar novos vinhedos no Planalto, nos arredores de Tatuapé, que viria a ser um dos bairros da cidade de São Paulo, fundada em 1554. Com todas as suas limitações, foi essa vitivinicultura primitiva que atendeu às necessidades dos religiosos atuantes nas vilas litorâneas de São Vicente e Santos. Nos anos seguintes, os portugueses tentaram cultivar uvas de origem ibérica em outras regiões do país, mas não tiveram êxito. A exceção foi o território do atual estado do Rio Grande do Sul, onde os vinhedos cresceram e se desenvolveram com mais intensidade. Foi no século XVII, mais precisamente em 1626, que a vitivinicultura chegou efetivamente às terras gaúchas. Nesse ano, o jesuíta espanhol, Roque González de Santa Cruz, deu início ao trabalho de evangelização dos indígenas que habitavam a margem esquerda do rio Uruguai. O padre implantou a redução de San Nicolau na região do Tape,
no noroeste do atual estado do Rio Grande do Sul, e ao longo de 13 anos de forte atividade apostólica fundou outras reduções, consolidando assim um grande território da Companhia de Jesus, os chamados Sete Povos das Missões. Provavelmente foi em San Nicolau que foi plantado o primeiro vinhedo de vitis vinífera na região. Num contexto onde o vinho tinha um papel fundamental na celebração da Eucaristia Católica, surgiu assim a oportunidade histórica de introdução da cultura da videira nas terras gaúchas. A experiência, contudo, não prosperou, devido à destruição das missões jesuíticas pelos bandeirantes. No século XVIII, o domínio português avançou na direção meridional do atual território brasileiro. Em 1736, Dom João V decidiu que era necessário enviar casais para o assentamento da Barra do Rio Grande, e a partir da década de 1740, a região começou a ser povoada por imigrantes da Ilha dos Açores, que se estabeleceram em Porto Viamão, que em 1747 recebeu o nome de Porto dos Casais, e em 1773, de Porto Alegre. Mais precisamente, foi no período de 1748 a 1773 que um fluxo constante de imigração de portugueses dos Açores e da Madeira rumou para Santa Catarina e daí para o Rio Grande do Sul, promovendo a colonização do território até os arredores de Porto Alegre. Esses imigrantes plantaram vinhedos, que no entanto não tiveram grande expressão. Predominaram outras atividades agrícolas, cabendo aos parreirais e ao vinho um papel mais doméstico. Foi possivelmente devido à multiplicação de iniciativas para desenvolver a vinicultura no Brasil e como uma forma de proteger a produção de Portugal, que em 1789 a coroa portuguesa proibiu o cultivo de uvas na colônia. Essa proibição só cairia em 1808, com a vinda da família real, trazendo o hábito de consumo do vinho, não só durante as refeições, mas também em reuniões sociais. Foi igualmente importante para a mudança o aumento das festividades religiosas. A imigração alemã e o domínio das castas rústicas americanas. Em 1824, após a independência do Brasil, começou a colonização de terras gaúchas pelos imigrantes alemães. Com o incentivo de Dom Pedro I, entre 1824 e 1830, chegaram à província do Sul os primeiros contingentes de alemães, atraídos por ofertas de terras, isenção de impostos por 10 anos e ajuda de custo por 2 anos. Como nas colônias alemãs, havia muitas pessoas que conheciam e gostavam de vinho, naturalmente floresceu nos lotes coloniais o interesse por uma viticultura, mesmo que rudimentar. O próprio imperador Dom Pedro I, em 1825, um ano após a chegada dos alemães, enviou para as terras gaúchas o técnico italiano João Battista Orsi, com o intuito de incentivar a cultura da videira. Orsi levou na sua bagagem uma grande quantidade de bacelos. Um fator decisivo para o efetivo desenvolvimento da viticultura no Rio Grande do Sul foi a ação do diplomata gaúcho José Marques Lisboa. Estando em missão nos Estados Unidos, entre 1839 e 1842, o futuro almirante e marquês de Tamandaré tomou conhecimento da existência de grandes vinhedos de variedades americanas e também da importação de mudas dessas variedades pelos cultivadores europeus. Decidiu então, em 1839, enviar bacelos da uva Isabel para o comerciante Thomas Messiter, proprietário da Ilha dos Marinheiros, situada em frente ao porto do Rio Grande. Informado da resistência ao clima úmido e às pragas tropicais, além da grande produtividade da uva Isabel, Messiter formou então os primeiros vinhedos no sul da província, na Ilha dos Marinheiros, tornando-se o iniciador do cultivo dessa casta rústica nas terras gaúchas. O imigrante alemão, Sebastião Ruskel, também se tornaria uma figura importante na história da vitivinicultura gaúcha. Em 1846, Ruskel chegou à comunidade alemã em terras gaúchas e adquiriu do governo imperial um lote colonial na Linha Feliz, em Porto Guimarães, que mais tarde passaria a se chamar São Sebastião do Caí.
Da mesma forma que fizeram muitos outros alemães, plantou pérgolas de Isabel na sua propriedade, atrás do seu ponto comercial. Um dos 10 filhos de seu casamento com Maria Mayer, Jacob Huskel, deu continuidade às atividades do pai. Os dois se dedicavam à agricultura e ao comércio, na época que se iniciou a imigração italiana. A experiência com a Isabel foi tão bem sucedida que em torno de 1860 ela já tinha se tornado predominante nos cultivos de toda a região, fazendo praticamente desaparecerem as castas de viníferas europeias. Até hoje, a Isabel é a casta mais plantada no Rio Grande do Sul. Mas foi necessário juntar a resistência da casta à obstinação dos imigrantes italianos para que a indústria vinícola brasileira surgisse. A imigração italiana, o grande marco da viticultura rio-grandense e brasileira. A primeira leva de imigrantes italianos chegou ao Brasil em 1875. A maioria ficou em São Paulo, mas como narra Fábio Ku em sua breve história do Rio Grande do Sul, um grande número seguiu para a colonização das terras gaúchas. Os que foram para o sul provinham quase sempre do Vêneto, Lombardia e Trento, regiões do norte da Itália. E o que melhor explica essa origem é o fato de ter sido esta a primeira região abalada do ponto de vista econômico pela crise que adveio após a unificação italiana em 1870. Entre as primeiras colônias italianas fundadas no sul do Brasil destacam-se Dona Isabel Bento Gonçalves, Conde do Garibaldi, Campo dos Bugres, Caxias do Sul, Nova Trento, Flores da Cunha e Nova Vicenza Farroupilha. Instalados em seus lotes na Serra do Nordeste Gaúcho, os imigrantes italianos dedicaram-se à lavoura e começaram a plantar parreirais. Passado o primeiro ano da chegada ao Brasil, contudo, ainda não tinham conseguido êxito com suas parreiras. Isso provocava grande tensão e desânimo, pois, afeiçoados à viticultura na terra natal, eles não se conformavam com a ausência das videiras e do vinho nas refeições. As mudas de castas europeias trazidas em sua bagagem, que inicialmente se adaptaram bem às novas terras, paulatinamente foram sendo dizimadas por doenças. Pelas condições contratuais, os imigrantes ganhavam do governo R$ 700 por dia para a compra de mantimentos necessários à subsistência, e tinham que descer a serra para comprá-los no comércio de um alemão conhecido como Caspari. Conta-se que foi Tommaso Radaelli, patriarca de uma das 3 famílias pioneiras que se estabeleceram em Nova Milano, que numa de suas viagens, viu as pérgolas de uvas Isabel do alemão Jacob Huskel e conseguiu adquirir alguns bacelos. De volta à serra, Tommaso não somente tratou de plantá-los, como divulgou a novidade entre os outros colonos. Imediatamente, a notícia se espalhou, e com isso deu-se um efetivo renascimento da vitivinicultura na Serra Gaúcha, pelas mãos dos italianos, com a disseminação de vinhedos de Isabel plantados no sistema de latada. Outra fonte citada de mudas de Isabel foi o alemão Germano Nel, que hospedou muitos imigrantes no pé da serra antes da caminhada final. A introdução das variedades de uvas americanas, resistentes às moléstias características do ambiente natural, provocou o desaparecimento das castas viníferas produtoras de vinhos finos. Contudo, é importante ressaltar que foi a casta Isabel que permitiu a expansão da viticultura em regiões onde as geadas da primavera prejudicavam o desenvolvimento das viníferas de brotação precoce, ao favorecer, embora com qualidade inferior à das europeias, a produção de quantidades elevadas de uvas. Além disso, a uva Isabel encontrou ambiente favorável nas terras do Rio Grande do Sul, tornando-se altamente produtiva. Com a disseminação do plantio das videiras por toda a colônia, tornou-se possível a elaboração do vinho, o que a quase totalidade dos colonos passou a fazer. Dados históricos permitem concluir que a partir de 1879 surgiram os primeiros vinhos da colônia italiana da Serra Gaúcha, inicialmente apenas para consumo próprio familiar. Rapidamente, porém,
a produção excedeu o consumo doméstico, e as sobras de vinho começaram a circular em trocas por mercadorias, inicialmente com vizinhos ou com comerciantes, em busca dos produtos coloniais para levar à cidade. O início desse comércio de vinho gerou a demanda de vasilhames apropriados para seu transporte, resultando no surgimento dos tanoeiros e das tanoarias. Foi nessa época que surgiram os barris de 40 litros para o transporte de vinho em lombo de mula. Já no início da década de 1890, o aumento contínuo da produção de vinho ultrapassou as demandas de consumo da região colonial, possibilitando seu envio para outras localidades e até mesmo para Porto Alegre. Nesse rastro surgiu a figura do carreteiro, que fazia a ligação entre as colônias e as cidades, levando além do vinho, outros produtos locais. Os carreteiros de certa forma se confundiam com os comerciantes e os proprietários das primeiras cantinas produtoras de vinho. Os pioneiros nessa atividade foram os irmãos Rossato, que além de transportar e vender produtos da colônia, elaboravam vinho em sua própria adega. Outras figuras de destaque nessas atividades múltiplas foram Abramo Eberle, Antônio Pierutini e Paulo Salton, um dos fundadores da vinícola Salton. Ao longo da última década do século XIX, portanto, diante do crescimento do mercado consumidor, ocorreu uma evolução da vinificação familiar. Assim, os porões ou as cantinas das casas coloniais, onde além do vinho, eram produzidos artesanatos, embutidos, etc., transformaram-se em áreas exclusivas de vinificação. Já no final da década de 1900, começaram a surgir os galpões próprios para a elaboração do vinho, dando origem ao que se chamou de cantinas estilo 1900. A expansão do consumo e da produção não significou, porém, uma melhora na qualidade dos vinhos feitos pelos colonos. Devido à falta de conhecimento, à deficiência de tecnologia, à falta de higiene, era muito inconstante a qualidade dos vinhos e dos demais produtos elaborados nos porões. A necessidade acabou por fazer com que muitos negociantes procurassem eles mesmos assumir a manufatura dos produtos. Foi assim que, além do comércio, eles passaram a se dedicar à produção de queijos e salames, e montaram cantinas que deram início à vinificação industrial primitiva na Serra Gaúcha. Pode-se afirmar que nas duas últimas décadas do século XIX, os negociantes se tornaram elementos aglutinadores, com seus estabelecimentos comerciais, que deram origem a muitos povoados e vilas, algumas posteriormente transformando-se em cidades. Na base de seus negócios estavam cereais, produtos suínos, salames, banhas, manteiga, queijos e, obviamente, vinhos. Entre esses comerciantes podemos destacar Alessandro Pasquali, produção de vinho e fábrica de queijos, Eugênio Dalmolin, produtos coloniais e produção de vinhos, e Luigi Allegretti, produção de vinhos. O surgimento de empresas vinícolas no início do século XX. No início do século XX, o cenário da vitivinicultura gaúcha conheceu uma grande expansão, e assim se manteria até 1928, quando ocorreu a primeira grande crise do setor. Estabeleceu-se nesse período a vinificação industrial, com o surgimento de várias empresas vinícolas como a Allegretti e Cia, Antônio Paganelli e Filhos, Antônio Pierutini e Filhos, Antônio Rossato e Filhos, Armando Peterlongo, Augusto Pasquali e Irmãos, Carlos Dreyer Filhos e Cia, Granja Pindorama Irmãos Maristas, Lourenço e Horácio Mônaco, Luiz Antunes e Cia, Michelin, Menegassi e Cia. Limitada, Michelon, Motim e Cia, Milani e Simoneto, Oreste Braguinroli e Cia e Oreste Franzoni e Cia. É interessante acompanhar a trajetória de algumas delas, como a Dreyer e a Mônaco, já extintas, e a Salton e a Peterlongo, até hoje em atividade. Carlos Dreyer Filho e Cia. Foi em 1906 que Carlos Dreyer Filho, neto do alemão Karl Dreyer, que havia chegado ao Brasil em 1827, ingressou na vitivinicultura participando da empresa Oreste Braguinroli e Cia. Com o desejo de produzir seus próprios vinhos, em 1908 Carlos retirou-se da Oreste Braguinroli e criou seu próprio negócio, a Carlos Dreyer Filho e Cia.
Interessado em produzir vinhos brancos, a grande dificuldade que encontrou foi a inexistência na região de produtores de uvas brancas. De toda forma, conseguiu persuadir um único viticultor de uvas brancas, Giovanni Valério, a continuar a cultivar um pequeno parreiral que até então não lhe trazia grandes resultados. Com a garantia de que suas uvas seriam vendidas por bons preços, Valério não só continuou como ampliou sua produção. Esse foi o embrião que transformou Bento Gonçalves no maior produtor de uvas brancas do Brasil. Seus maiores competidores eram os vinhos brancos do Reno e do Mosel, que dominavam o mercado, mas em pouco tempo Carlos Dreyer Filho transformou seus vinhos nos favoritos dos brasileiros. A primeira medalha de ouro que conquistou foi já em 1908, na exposição do centenário da abertura dos portos, no Rio de Janeiro. A honraria seria alcançada também em outros eventos. Em 1910, a cantina Carlos Dreyer Filho e Cia ainda funcionava no porão de sua casa. Os recursos eram poucos, os equipamentos eram precários, e o fornecimento de uvas era inconstante. A ajuda de amigos foi fundamental para manter a continuidade do negócio. Sua neta Beatriz Dreyer Giovannini, casada com Ayrton Giovannini e coproprietária da vinícola Dom Giovanni, confirma a situação financeira difícil enfrentada pelo avô naquele período inicial. Abrem aspas, conta a história que ele ia a Porto Alegre com algumas caixas de vinho, e como não tinha a receptividade que tem hoje, os amigos se reuniam e compravam, para que ele pudesse pagar a passagem de volta. As dificuldades eram grandes. Lembro que meu pai também contava que quando meu avô morreu de uma infecção generalizada em 1932, não tinha medicação, não tinha nada, eles pensaram em fugir, porque tinham uma dívida de 50 contos de réis, que era uma coisa completamente absurda. Mas não fugiram e começaram a trabalhar, fecham aspas. O ano de 1927 foi decisivo para Carlos Dreyer e Cia, que já detinham um conceito formado no mercado nacional. Foi então que os filhos do fundador, Carlos Dreyer Neto e Ernie Hugo Dreyer, se tornaram sócios do negócio. Sem conseguir ver o sucesso dos vinhos brancos e a potência em que se transformaria a Dreyer, Carlos Dreyer Filho morreu em 1932, aos 59 anos. Ele fora o grande idealizador, mas foram seus filhos e netos que deram continuidade a Dreyer, mantendo inalterada a tradição de elaborar bons vinhos. Com a impressão de um ritmo firme na produção e com o sucesso alcançado na comercialização dos produtos, a empresa chegou a ter no seu auge 750 associados. Em 1965, a empresa teve sua razão social alterada para Vinhos Dreyer S.A. e posteriormente para Dreyer S.A. Vinhos e Champanhas. Possuía uma linha famosa que incluía os vinhos Liebfraumilch, Reno, Velho Capitão, em homenagem ao jornalista e empresário Assis Chateaubriand, e Borgonha, o champanhe Dreyer, o conhaque Dreyer Extra Velho, o aperitivo Drink Dreyer e o whisky Mansion House, feito com malte whisky escocês importado, mas posteriormente produzido na primeira maltaria instalada no Brasil. Em 1966, Ernie Hugo Dreyer morreu subitamente, e em 1967, morreu também Carlos Dreyer Neto. 2 anos depois, outros 2 membros da diretoria, Edgar Nunes e Rolando Gude, genros de Carlos Dreyer Neto, também morreram em um acidente aéreo. Entre 1966 e 1973, morreram 7 pessoas da alta administração da Dreyer, abalando fortemente a estrutura da empresa. Devastação total, foram as palavras de Beatriz Dreyer Giovannini em seu depoimento. Em 1970, estavam à frente da empresa Carlos Reno Dreyer, neto do fundador, o diretor industrial Ayrton Giovannini, o diretor comercial Péricles Barbosa e o diretor industrial Theo Antinolfi. Com eles na liderança, a empresa lançou a logomarca Dreyer, de pai para filho desde 1910, que patrocinou as transmissões pela TV dos Jogos da Copa do Mundo de 1970.
Nesse momento, a empresa tinha uma área construída de 25 mil metros quadrados, com 233 pipas de madeira, 96 piletas de concreto, 12 autoclaves e 300 funcionários. Produzia 15 milhões de litros de vinho para destilação e elaboração de conhaque, comprando uvas de terceiros. Era a principal vendedora de bebidas do Brasil, e o conhaque Dreyer detinha 75% das vendas de conhaques produzidos com destilados de uva. No seu apogeu, a empresa chegou a vinificar vários milhões de quilos de uvas por ano. Segundo Ayrton Giovannini, sua importância econômica era enorme na região. Abrem aspas. Há poucos dias saiu um comparativo num artigo num jornal com um dado interessante, que dizia que a Dreyer representava para Bento Gonçalves o que hoje a Tramontina representa para Carlos Barbosa. Na época, a Dreyer recebia para processamento o equivalente a 75 milhões de quilos de uvas. Isso representava quase 40% da produção de Bento Gonçalves, fecham aspas. O fim da administração familiar da Dreyer ocorreu na metade da década de 1970. No ano de 1973, por diferentes razões, a companhia foi vendida para a Heublen. Foi oferecido um preço muito atrativo, a diretoria estava enfraquecida pelas mortes ocorridas na família, e era grande o risco de ser obtida a permissão legal, como de fato aconteceria em 1983, para substituir, na elaboração do conhaque, o destilado de vinho por aguardente de cana e gengibre. Na década de 1980, Beatriz e Ayrton Giovannini readquiriram uma propriedade da companhia em Pinto Bandeira, onde funcionavam a estação experimental e a hospedagem para seus representantes. Nesse local foi retomado o ofício dos ancestrais, e foi fundada a pousada e vinícola Dom Giovanni. Em 2001, a Dreyer tornou-se parte do portfólio do Grupo Campari. Paulo Salton e irmãos. Com a morte do patriarca brasileiro Antônio Domênico Salton em 1910, a viúva Lucia Caney, junto com os filhos, deu continuidade a seus negócios ainda informais, abrindo e registrando uma empresa com o capital de 50 contos de réis, com o nome de Paulo Salton Armazéns Gerais. Os Salton comercializavam no início principalmente tecidos, vinhos, queijos, embutidos e banha. A largada inicial do negócio ficou a cargo de Paulo e Giovanni Francesco, João, que mais tarde se desligou, transferindo-se para Passo Fundo. O período entre 1910 e 1915 foi de grande progresso para o empreendimento. A empresa, já com o nome de Paulo Salton e Irmãos, Paulo, Ângelo, João, José, César, Luiz e Antônio, passou a concentrar-se no ramo do vinho, fazendo a comercialização no mercado local, mas procurando também expandi-la. Em 1916, os irmãos Salton partiram para a construção de um grande pavilhão que permitiu a ampliação das instalações, acelerou o ritmo de expansão e levou a um acúmulo de patrimônio. Ganhar prêmios, tornar-se uma empresa conhecida no Rio Grande do Sul e no território nacional foi uma consequência natural da dedicação e do foco no mercado do vinho. 17 anos depois de sua fundação, em agosto de 1927, a Paulo Salton e Irmãos decidiu participar da criação do Sindicato Vitivinícola do Rio Grande do Sul, na companhia de 41 comerciantes e/ou produtores. Participou também da fundação da Sociedade Vinícola Rio Grandense Limitada, criada em junho de 1929, por 49 produtores e negociantes. Em outubro de 1948, criou a Unidade de São Paulo, para atender de forma mais eficiente aos constantes aumentos de vendas de todas as regiões do Brasil. Antônio Salton assim se refere a esse passo, abrem aspas, depois de tudo consolidado, o José foi para São Paulo. Muitos dos jovens da época migraram para São Paulo, e o José resolveu fazer o mesmo. Lá ele comprou um sobrado, uma casa de 2 andares com um depósito embaixo. Essa casa ficava na Cantareira, próximo ao mercado público. E ali ele começou a comercializar os produtos que nós produzíamos, que eram queijo, salame, banha e vinho.
Foi assim que a empresa fincou um pé em São Paulo e se formou o ramo da família de lá, fecha aspas. Os 12 acionistas do início da Salton passaram a 144, entre os quais figuravam alguns funcionários. Atualmente a empresa possui uma área de 640 hectares em Santana do Livramento, na Campanha Gaúcha, onde tem plantados 110 hectares de vinhedos com irrigação e com colheita mecanizada, produzindo uvas para atender a crescente produção de espumantes. Estes, segundo Daniel Salton, já representam 38% do faturamento. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.